Isso, queridos, podem tomar assento, uma boa noite, cada um de vocês. Que bom estarmos aqui, que bom que eu posso estar aqui novamente com a comunidade aqui em Balneário. Fiquei uma semana fora, desde sexta-feira da outra semana até essa sexta passada. Estive lá no Mato Grosso do Sul, visitando a comunidade de São Gabriel do Oeste, de Cidrolândia. A maior parte do tempo em São Gabriel do Oeste, que é uma comunidade que a Meuc tem convênio com a Igreja Luterana, com o Sínodo do Rio Paraná, e lá é um convênio onde nós temos atendido aquela comunidade desde 2008, mas infelizmente desde fevereiro deste ano, essa comunidade encontra-se sem um pastor, sem um missionário. Isso porque o missionário que estava lá foi transferido, e nós, vamos dizer assim, na dança das cadeiras ali, das transferências, nós não conseguimos ali recolocar um novo missionário, porque nós estamos, de fato, com falta de pastores, de missionários. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Designação da Igreja Luterana, agora em dezembro, vai designar novos ministros e ministras para os campos onde há pedido de envio. E nós temos, neste momento, 22 pedidos de envio de um novo ministro ou ministra e apenas 12 candidatos. Isso significa que para 2026, 10 comunidades permanecerão sem um pastor, sem uma pastora. E São Gabriel do Oeste está aguardando, dentre esses 12 candidatos, que um deles possa ir para lá. Mas ela depende de como a secretaria também irá adotar os critérios e as designações. Claro que nós ficamos na expectativa de suprir essa necessidade, pensando no convênio com a Meuc, isso acaba tendo um fator ainda que pode ser algo que possa facilitar a situação deles, de a gente ver também entre os missionários da Meuc alguém que possa estar lá, caso a secretaria de designação ao ministério da ISLB não tenha ninguém para lá. Mas mesmo assim é um desafio, pela falta de pessoas, né? Falta pessoas em todos os lugares. Vocês têm notado isso? Quem tem empresa, quem trabalha no comércio, e na igreja não tem sido diferente. Falta mão de obra, e isso é uma falta que desde os tempos de Jesus já existe. Jesus já dizia que nós devemos orar ao Senhor da Seara para que envie ceifeiros, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E eu fui para lá, debaixo da bênção da comunidade, da nossa liderança local. Temos refletido a campanha de Natal, Natal que transborda, e eu percebo também este movimento solidário da nossa comunidade em ceder para que a gente, enquanto missionário, estivéssemos também essa semana lá no Mato Grosso do Sul. E foi fundamental para a comunidade. Não que a pessoa do missionário, do pastor é mais importante, mas uma comunidade que está sem essa referência pastoral lá, poder receber a gente e podemos ficar lá uma semana foi bem importante. Nós tivemos sábado e domingo passado a evangelização lá, 2 palestras, terminando no domingo então com culto com Santa Ceia, e desde sexta então lá até quinta-feira, fazendo visitas na comunidade, então, de São Gabriel. E a gente acaba sendo privilegiado pelo fato de poder conhecer pessoas, ter contato com pessoas, ver nas suas necessidades, nas suas alegrias, o quanto muitas vezes nós somos privilegiados também, e o quanto o Evangelho de Jesus e a graça de Jesus se manifesta na simplicidade e na sinceridade das pessoas que buscam a Ele, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Vejam, quase um ano sem pastor e a comunidade continua se reunindo, gente. Às vezes sendo atendido por alguém que os visite, algum pastor lá local, da região, né, do Mato Grosso do Sul. Ainda assim, para vocês terem uma ideia, a comunidade mais próxima ali é Campo Grande e está a 200 quilômetros ali de São Gabriel do Oeste. Então, o deslocamento mesmo dos pastores ali da região para poder atendê-los em algum culto ainda é grande. Mas a comunidade também conta com pessoas da comunidade que pregam lá. Tem, por exemplo, o seu Milton, que é um senhor de 80 e poucos anos de idade, com problema de audição, de visão,
E ele tem lá as prédicas dele que ele sempre pregou e ele vai também se refazendo diante daquilo, lembrando de algumas coisas que ele já pregou, e ele consegue também entregar a mensagem do Senhor a partir de coisas que ele ouve. Tem pessoas jovens da comunidade, como a Mara, e, enfim, pessoas que tentam também se colocar a serviço. E a comunidade vai tentando viver também a sua vida comunitária enquanto não recebe alguém. E nesse tempo lá, ouvindo as histórias e as pessoas que ali se encontram, a gente volta para casa assim também sensibilizado, né? De perceber assim, olha, Senhor, que bom. A gente às vezes entra no automático, né? Vem para o culto, está acostumado a ter ali o culto, até as pessoas servindo, seja no louvor, seja pregando, mas isso é pura graça de Deus, sabe? É pura graça de Deus. E quando você vai para um lugar tão distante assim, não quer dizer que lá, gente, é um lugar assim de miséria. Não, longe disso, tá? São Gabriel do Oeste é uma comunidade, uma cidade com um potencial agrícola muito grande. Cidrolândia também. São cidades assim com muito potencial, mas é muito longe. E às vezes assim as pessoas olham, puxa, mas e servir a Deus lá, tão longe assim? É um grande desafio, Por isso eu peço que vocês lembrem em oração desta comunidade. E eu trago aqui um abraço também do presbitério, a gratidão do presbitério de a gente poder ter ficado essa semana lá, e foi muito bom. Voltei então na sexta-feira, porque na quinta ainda estive em Cidrolândia fazendo a avaliação do convênio da comunidade lá nessa cidade, onde nós temos um missionário da MEUC, o William Passic e a Duda, e lá eles estão muito bem, estão felizes, estão servindo a Deus, está bem especial o trabalho lá também. E na sexta-feira, então, retornamos. E ontem nós já fomos para o retiro de fim de ano com os nossos jovens, lá em Benedito Novo, no sítio do irmão Conrado, e foi muito bom. Se vocês verem os nossos jovens aqui, os que conseguiram estar aqui ainda, com aquele semblante assim de quem parece que veio de uma batalha, não vieram de uma batalha, mas vieram de um retiro bem intenso, e foi muito bom, foi muito agradável o tempo lá em Benedito Novo. E lá a gente pôde refletir também com eles uma revisão de vida, de olhar para aquela palavra de Jeremias 1:5, quando Deus fala para Jeremias, antes de tudo, eu te conheci. Antes de tudo, eu te conheci. E esta foi uma palavra que nos norteou lá também, de nós refletirmos que Deus nos conhece, de refletirmos que Deus, Ele olha para nós antes de nós fazermos qualquer coisa. Antes de nós sermos qualquer coisa, antes de Jeremias ser um profeta, antes de Jeremias tentar exercer o seu ministério e lidar com seus fracassos, antes de Jeremias exercer qualquer coisa, a palavra de Deus vem até ele e o Senhor diz para Jeremias, eu te conhecia. E nesse sentido nós refletimos lá com os nossos jovens. Eu trago isso também de forma introdutória para vocês, porque a nossa palavra para esta noite, para esse primeiro domingo de Advento, tem a ver com isso também. Olha que especial. Antes de nós sermos, antes de nós nascermos, antes de nós fazermos, Deus te conhecia. E isso é profundamente libertador para uma sociedade que está acostumada a encontrar o seu valor naquilo que faz e naquilo que tem. Uma sociedade onde as pessoas tentam firmar a sua identidade e aquilo que são, baseado naquilo que faz e que tem. E quando naquilo que fazemos fracassamos, e quando naquilo que temos não temos tanto, somos quem? E aí esta palavra nos encontra. Porque nem sempre a gente está bem, nem sempre nós temos para dizer que somos aquilo que temos, nem sempre aquilo que fazemos dá certo. E pode ser também que, às vezes, no fazer e ter sucesso, e no buscar e ter sucesso, aquilo também nos passa uma identidade equivocada. Isso é muito ruim quando nós firmamos a nossa identidade nisso, ainda que nem tão consciente assim. É muito ruim também quando as pessoas olham para nós e veem em nós apenas aquilo que fazemos ou aquilo que temos. Não é ruim isso? Eu tenho certeza que você se sente mal. Deveria, pelo menos, né? Quando você se relaciona com alguém e dá aquela impressão que a pessoa só se relaciona contigo porque você tem algo a oferecer para ela ou porque você faz algo que para ela lhe agrada.
Por outro lado, é tão bom quando você tem relacionamentos gratuitos de pessoas que estão contigo simplesmente porque te conhecem. Aquelas pessoas que caminham contigo porque sabem quem você é. E sabe, é assim que veio a palavra de Deus para Jeremias. Antes de tudo, Jeremias, eu te conheço. Guarda essa palavra no teu coração. Inicialmente, antes de tudo, Deus te conhece. Ele te conhece. Você não precisa se esforçar para mostrar para Deus alguém que você não é, pela sua performance. Não precisa. Ele já te conhece. Diz lá a palavra em Jeremias 1,5, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Isso é tão bom, gente. Pense, antes de sermos formados no ventre da mãe, o Senhor já nos conhecia. E a palavra para esse primeiro domingo de Advento, ora eu já falei repetidas vezes para vocês de Jeremias 1,5, mas eu vou conectar aqui com o nosso texto, está em João, no Evangelho de João, o capítulo 1. E olha só, nós estamos refletindo esta temática da campanha de Natal, Natal que transborda. E os próximos cultos nós vamos olhar para textos que têm a ver com a nossa campanha de Natal. Esse Natal que eu desejo que você experimente toda a generosidade de Deus para com a tua vida. A começar com este amor tão gratuito e sacrificial que Deus tem por você, que eu desejo que você firme a sua identidade, quem você é a partir deste amor. E nós vamos iniciar as mensagens de Natal com esse tema, o Deus que se doa e o amor que transborda a graça. E em João, capítulo 1, nós temos uma palavra onde nós já temos, inclusive, estudado nos nossos grupos de estudo bíblico esse texto. E diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescessem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A Leia já reforçou o canto que tivemos, de que nós descobrimos algo muito valioso, que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar com você. Só essa frase já valeu, né? Deus não vive longe lá no céu, sem se importar conosco. E esse é o texto que mostra este amor de Deus que veio ao mundo.
O advento, gente, não começa no estábulo. Não começa na manjedoura. O advento começa lá na eternidade. Quando João vai dizer que no princípio era o Verbo. Quando nada existia. Quando não havia nenhum projeto meu e seu. Quando nenhuma campanha estava acontecendo. Quando nenhum de nós existíamos. Jesus já estava com Deus. E é o próprio Deus. E antes de nossas próprias necessidades, fruto da nossa queda, do nosso afastamento, já havia a plenitude de Deus. E de toda esta plenitude de Deus, o Natal nasce, acontece o Natal. Deus, ele não espera, ele se entrega, ele se dá. E ele não envia apenas uma ajuda para nós. Deus não fez isso. Não mandou apenas uma boia para nos socorrer do nosso desespero de estarmos afogados na nossa própria ruína e destruição. O próprio Deus, ele envia a si mesmo. A salvação acontece, gente, não apenas com uma palavra de ajuda, mas com uma palavra encarnada. Poderia ter sido apenas uma voz do alto chamando a nossa atenção. Talvez nós ouviríamos e talvez a gente não iria se dar conta de quão importante é a voz de Deus. Então Deus resolveu fazer algo mais. Esta palavra veio e veio em forma humana. Nós podemos enxergar, o mundo pôde receber. Os céus tocou a terra, gente. Quando o Filho de Deus veio a este mundo, o céu tocou a terra. E a humanidade descobriu que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar com a nossa desgraça, sem se importar com o nosso desespero. Ele veio ao nosso encontro. E por que é importante a gente celebrar de novo esta mensagem? Porque sempre de novo nós vivemos um desespero e uma realidade destruidora do pecado. Sempre de novo. Somos afetados por esta realidade, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós sofremos como consequência. E sempre de novo, esta mensagem do Natal precisa se tornar realidade para a nossa vida. Pense por este momento, diante das tuas trevas, diante da tua escuridão. De novo, a gente precisa ouvir esta mensagem. A luz de Deus veio e brilhou. E não brilhou como um pisca-pisca, né, que acende, apaga, oscila. É bonito de ver, né? Mas veja, deve ser muito ruim nós andarmos no escuro e de repente a gente ter uma solução oscilosa, né? Uma solução que fica piscando e apaga. Isso não nos ajuda. Para a gente ter segurança de andar à noite, nós precisamos de uma luz constante. E esta é a realidade de Deus na nossa vida. Deus se manifestou não como um pisca-pisca, não como uma luz que acende e apaga. A palavra diz que esta luz veio e brilhou sobre as trevas. E as trevas não a derrotaram. Parece simples, mas não é tão simples, é algo muito especial. Nós temos que entender que, nesse sentido, a realidade do pecado trouxe profunda escuridão para o mundo. E essa escuridão é o nosso desespero, a nossa angústia de vivermos perdidos e confusos na nossa tentativa de sermos felizes e não conseguir, e não dar conta. Na nossa tentativa de encontrar contentamento e não encontrar contentamento. Por mais que a gente busque tudo e fazemos de tudo, ainda assim o descontentamento é uma realidade presente em nós. Por quê? Porque nós não conseguimos suprir a nossa demanda interior, que é uma necessidade de Deus. Mas esta é a realidade do pecado. É a nossa tentativa de, longe de Deus, buscar a nossa satisfação e a nossa realização. E isso, gente, não tem nada a ver com religião, tá? Não tem nada a ver com uma atitude religiosa, tem a ver com vida mesmo, com dia a dia. É a gente buscar uma vida muito autônoma, muito independente de Deus, nas nossas decisões, nas nossas escolhas,
de não buscar mais o conselho do Senhor, de não buscar mais a orientação de Deus, de achar que nós vamos dar um jeito. Não, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir dar conta. E a gente não dá. E custa a gente entender isso, porque, de novo, a realidade do pecado traz para nós um orgulho. Que é aquele orgulho de, uma vez que viramos as costas para Deus e decidimos fazer do nosso próprio jeito, é a realidade desde do Éden, desde o que Adão e Eva fizeram. Isso nos acompanha, esse desejo dentro de nós, tá? De achar que nós vamos fazer, dar certo, vamos conseguir e vamos dar conta. E a gente não dá. E o orgulho nos salta e a gente pensa, não, vai dar sim, eu vou conseguir. E a gente fica ali, né? Tentando, teimando, como diz Isaías, né? Com o nosso coração obstinado, a gente fica com o coração, ele usa a expressão de dura cerviz, sabe? Um coração que não se inclina. Dura cerviz é lembrar aqui da cervical, né? Um coração que tem dificuldade de se inclinar e reconhecer, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta. A gente fica teimoso lá, achando que vamos conseguir e não conseguimos. E aí a gente quebra. Sabe? E esta é a graça sobre graça de Deus. Deus não tem pressa em agir em nós, sabia? Quem tem ansiedade somos nós. Deus, ele tem tempo. Deus tem todo o tempo do mundo para você, sabia disso? E por isso ele exerce paciência, misericórdia. Deus tem, ele espera o momento. E quando a gente se quebra de vez, então ele vem com a sua luz, sabe? Quando aquela luz vai entrando assim num quarto, e vai iluminando e vai tomando, e tudo vai ficando claro, assim Deus vai entrando na nossa vida. Ele bate lá a nossa porta, ele não arromba a porta, ele espera a gente abrir, nem que seja uma frestinha, pois não, quem é, né? A gente nem escancara para Deus assim. Às vezes a gente vai bem timidamente, pois não, né, Senhor? E ele fala, posso entrar? E quando a gente cede isso, quando a gente quebra um pouquinho esse orgulho, e o momento que estamos quebrados é o momento que a gente se dá conta, não, está na hora de eu abrir o jogo para Deus. Não deixa eu dizer para Deus que as coisas estão feias demais aqui em casa. E sabe, esse é um momento da graça sobre nós. Porque quando nós estamos muito quebrados, a gente tem vergonha, não é mesmo? Quando você está muito quebrado, a gente sente vergonha de mostrar quão quebrado nós estamos para os outros. Porque às vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso, né? Eu não te falei, tá vendo? Bem feito. A gente fica assim pensando uma série de coisas, né? O que os outros vão achar? E na presença de Deus isso não existe, sabia? Quando a gente fala, Senhor, entra, mas a casa tá feia. A casa, eu já vou te adiantando. Antes era só o quartinho da bagunça, que era complicado e eu não queria te mostrar, mas agora a sala está quebrada, está destruída, a cozinha, meu Deus, não está tudo. A minha casa inteira está uma bagunça. Sabe o que Deus fala para você? Tudo bem. Nós vamos colocar isso em ordem juntos. E esta é a luz que brilha na nossa vida e as trevas não destrói, não derrota. No mundo, gente, nós lidamos com isso. Porque o mundo é assim. Quando você está quebrado, sempre haverá alguém querendo te quebrar um pouco mais. É assim, sempre. Porque muitas pessoas se projetam em cima da vida quebrada do outro. O mundo é isso. O mundo é uma projeção de gente que tenta se favorecer e achar vantagem na vida alheia quebrada. Pode ver. Nas relações amorosas, nas relações comerciais, está sempre alguém tentando levar vantagem numa pessoa quebrada. É assim. Basta a gente esquecer algo em cima da mesa, pronto. Alguém passa lá, opa, achei algo, mas não é seu. E leva como se fosse. E aí quando você volta lá, não está mais lá, aquilo que era seu. E aí a gente fica triste, não é? Porque alguém pegou o que não era seu. Mas essa pessoa, quando encontrou, ela não pensou na pessoa que perdeu. Ela pensou na sua vantagem. Opa, achei algo. Achei algo.
Uma vez eu lidei com um caso assim, uma pessoa que encontrou um bom valor no chão e veio ainda testemunhar, nossa, encontrei algo no chão, olha, acho que Deus me abençoou. Eu falei, é mesmo? E depois a pessoa teve que enfrentar um processo, porque a pessoa que perdeu fez boletim de ocorrência e, enfim, história longa. Mas entende? Às vezes nós confundimos oportunidade com vantagem. E quando nós somos a vítima deste processo, a gente percebe como o mundo é mau, né? A gente está quebrado, doente, a gente está arruinado e pessoas tentando ganhar vantagem em cima disso. Deus não age assim, gente. Quando Deus te encontra quebrado, machucado, derrotado, Ele tenta recuperar você. E quando você pergunta a Deus, mas o que tu quer com isso? O que eu posso te dar em troca? E Ele diz para nós, nada, a gente fica até meio assim, não é? Será? É. Isso é a graça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você veio aqui essa noite, fazendo uma revisão aí da sua vida, do seu ano, o mês de novembro está terminando, amanhã já é dezembro, né? E a gente começa a fazer aquelas revisões de vida, de como que foi o ano, não é assim? Você pode pensar assim, puxa, eu tô precisando de ajuda, estou quebrado. E você pensa, tá, mas o que eu tenho a oferecer em troca para Deus? Deus não espera nada de você. Ele só espera que você dê uma oportunidade para que esta luz entre e brilhe uma vez por todas na sua vida. Esse é o espírito do advento, do Natal. A gente pode experimentar a palavra encarnada, o Deus que se fez gente e tentou traduzir para nós a maior expressão do amor de Deus para conosco. Porque se nós não entendemos quando Ele manifestou os seus milagres, quando Ele enviou os profetas e deu a sua palavra, agora sim, de uma vez por todas, Deus espera que a gente entenda, porque além de Ele mandar profetas, sua palavra, agora a palavra encarnou e veio até nós. O próprio Filho de Deus se manifestou. E quando isso acontece, a gente percebe como Deus ficou vulnerável a nós. E aí eu gosto de um escritor, o François Varillon. Ele é um teólogo que vai escrever a respeito deste todo amor de Deus, deste todo poderoso amor de Deus. Aquilo que confessamos no credo apostólico, que a gente crê no Deus Pai Todo-Poderoso, o Varillon vai dizer assim, a gente não diz que cremos no Deus Todo-Poderoso. A gente diz, creio no Deus Pai Todo-Poderoso. E quando nós falamos um Deus que é Pai Todo-Poderoso, a gente precisa corrigir alguns equívocos que às vezes a gente acaba cometendo. De achar que Deus ele é apenas todo-poderoso, então ele é aquele Deus que tem o poder de destruir a terra, de fazer todas as coisas assim. A gente crê num Deus que é Pai todo-poderoso. Eu não estou dizendo aqui, não quero diminuir o poder de Deus, eu só quero fazer com que você reflita uma perspectiva do que significa este todo poder de Deus. Então Varillon vai dizer assim, a onipotência do amor de Deus não está em dominar, mas em se entregar. A onipotência do amor de Deus não está em dominar, mas em se entregar. É ali que a gente percebe o poder de Deus. Ele não domina. Ele não nos escraviza. O que nos escraviza é aquilo que um dia a gente tentou ter para nós como domínio. Essa é a nossa vulnerabilidade humana quando nós nos afastamos de Deus. Tudo que a gente deseja dominar, em algum momento parece que aquilo passa a nos dominar. Deus ele não age assim. Ele vem ao nosso encontro com um grande poder, mas um grande poder de amor. E em vez de nos dominar, dizer assim, agora você é meu e eu te domino, ele se entrega. Pare e pense, pode haver poder na entrega? Existe poder na entrega? Existe. Quem é mãe aqui, pai, sabe disso. Existe um poder a se entregar. Porque é o poder do amor. É um poder que você não exige, não controla,
mas é um poder que transmite uma mensagem que constrange. Aquilo que Paulo vai dizer, o teu amor, Senhor, me constrange. Eu acho que na versão alemã, o professor Rubo está aí, se a gente pegar aquele texto em alemão, eu vou depois conversar contigo durante a semana. Acho que na Bíblia em alemã, a tradução é o teu amor me impulsiona. Não é nem constrange, me impulsiona. É isso mesmo, sabe? O amor de Deus nos move. O amor faz com que a gente não fique indiferente. Alguma coisa acontece quando alguém experimenta amor. E é isso que é o todo-poderoso amor de Deus. O Varilon ele continua dizendo que Deus é todo-poderoso porque ama sem limites, até o ponto de tornar-se vulnerável. O ápice da força de Deus é a fraqueza assumida por amor. O amor absoluto não se impõe, o amor absoluto se dá. Deus reina não pela distância do seu poder, mas pela proximidade de sua entrega e da sua graça. A verdadeira grandeza de Deus, portanto, é inclinar-se até nós e doar-se inteiramente. O poder de Deus é um poder que desce, que se esvazia e que serve. E este amor, ele é eterno, não porque possui tudo, mas porque entrega tudo. E a cruz não contradiz a onipotência, porque ela revela que Deus é forte o suficiente para amar até o fim. Deus é forte o suficiente para amar até o fim. O amor que não se entrega não é onipotente, mas o amor que se entrega só pode ser uma coisa: o próprio Deus. E esta é a mensagem do Natal. O próprio Deus é o amor que se entrega. Diante deste amor que Deus tem por você, como você se sente? E o que você pode fazer? Como você se sente e o que você pode fazer? Eu espero que você se sinta definitivamente amado e amada. E se você pensar, mas Regis, você não sabe quem eu sou e você não sabe o que eu já fiz. Eu não sei. Mas esse Deus que te ama sabe. Antes mesmo de você ter feito tudo o que você fez ou ter deixado de fazer tudo o que você deveria fazer, este Deus já te conhecia. E ele decidiu te amar até o fim. Então não é sobre o que eu penso a teu respeito, é sobre o que Deus decidiu fazer por você. Eu espero que você se sinta amado e amada por este Deus esta noite. E eu espero que este amor possa te constranger, te impulsionar a viver isso. Só isso. Viva este amor. Porque viver o amor de Deus é um ato de expressão, de generosidade daquilo que não cabe dentro de você, de tão grande que é. Quando você vive o amor de Deus, não é que você vai fazer algo para retribuir a Deus. Não, é que este amor é demais na sua vida. Então, a você resta apenas uma coisa: permitir que isso transborde. Porque você não pode receber este amor com a tampa fechada da sua vida. Você tem que ser um copo aberto, recebendo este amor e esta graça sobre graça. E daqui a pouco é o amor de Deus na sua vida que começa a transbordar e afetar o próximo, no bom sentido. Não é você, é este amor que não cabe dentro de você, que é tão bom, que é tão grande, que é tão imenso, que te resta apenas permitir que este amor transborde em suas mãos e chegue até o próximo. É por isso que nós não fazemos algo para Deus, a gente transborda de Deus. Quando você servir, você tem que pensar assim: eu estou fazendo algo para Deus? Não, você tem que pensar assim: eu só estou transbordando aquilo que primeiramente recebi. É o que o apóstolo Paulo dizia: aquilo que eu entreguei para vocês, antes recebi. A gente não dá daquilo que a gente não tem. A gente dá daquilo que recebemos primeiramente. Então receba este amor esta noite. Deixe que este amor atue na sua vida.
Desde que este amor não apenas te perdoe, mas que te torne capaz de perdoar. Desde que este amor não apenas te restaure, mas te torne capaz de restaurar. Desde que este amor não apenas te cure, mas que te torne capaz de curar. Desde que este amor não apenas te dê paz, mas que te torne capaz de ser voz de reconciliação e de paz neste mundo. Desde que este amor não apenas faça com que você sinta que você tem tudo o que você precisa, mas que faça com que você compartilhe um pouco daquilo que é tudo na sua vida para aquele que não tem nada. Apenas deixe este amor transbordar na sua vida. Você não precisa se esforçar para fazer algo para Deus. Você só precisa deixar Deus fazer através de você. É ali que o servir se torna leve. É ali que o dar se torna leve. É ali que o entregar se torna leve. Porque você percebe que não é você, é Deus. E você descansa o seu coração, como aquele que já encontrou tudo o que precisa, a graça sobre graça. Eu encerro dizendo que essa semana eu confio, porque assim Deus age. O Senhor vai te dar oportunidades de você experimentar este amor e de você transbordar este amor. Quando você perceber isso, tenta não impedir isso acontecer. Quando você perceber esta luz entrando na sua vida, naquele quarto escuro, não ofusca ela não, deixa ela entrar. Não fique com medo e nem sinta vergonha disso. Porque esta luz, quando ela entra na nossa vida, não entra para trazer vergonha. Ela entra para trazer vida. Ela não entra para te expor. Ela entra para te restaurar, para te perdoar. Você não precisa ter medo. Aquilo que Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse, Senhor, eu sou um pecador, se afasta de mim. Então Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não tenha medo. Eu sou uma luz que não traz vergonha. Eu sou uma luz que não veio trazer você para um estado de constrangimento. Eu vim trazer vida e nova vida. Então deixa essa luz entrar. E que você, ao ser iluminado por esta luz, possa brilhar aonde Deus te chamar. Então que nesta semana você possa experimentar o sorriso de Deus. E que o teu sorrir possa acolher a outros. Que esta semana você possa receber esta visita de Deus e que você possa ser visita para outros que precisam. Quem sabe ouvindo, acolhendo. Quem sabe esta semana, ao ser suprido, as tuas necessidades supridas por Deus, Deus não apenas vai te dar um cesto para você ser suprido por esta cesta. Ele vai te dar muito mais, mas não para que você tenha um estoque, mas para que você reparta com alguém. Então, se você vê que você tem mais que uma túnica, oferece a segunda para outra. Se você vê que você tem mais que um pão, dê a quem tem fome. Que você possa ser um adorador de verdade nas mãos de Deus. Aonde o teu perfume, aquele incenso, né, que Paulo falou dos Filipenses, possa servir não para perfumar apenas a tua casa, mas a vida de alguém que precisa. Que esta comunidade, que todos nós possamos repartir aquilo que recebemos esta noite. Amém?